Fala, meus amores, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, deixe-me me apresentar. Sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria estar aqui com você compartilhando conhecimento. Aqui em Brasília está calor e também um conteúdo que eu vou passar para você hoje, nessa aula, também tá saindo do forno, tá pegando fogo. Vamos que temos muito assunto interessante para tratar. Roda o VT, produção. Se eu realmente gero valor para você, se você me acompanha durante algum tempo, ou você é novo aqui e certamente vai gostar da aula, deixe-me saber, porque isso é importante para mim. Como você pode fazer isso? Curtindo, compartilhando, comentando e principalmente se inscrevendo nesse canal para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe ele para o maior número possível de pessoas. Hoje nós iremos dar prosseguimento ao curso Dominando Python. Nós iremos falar sobre os módulos Math e Statistics, corrigindo os exercícios que foram propostos na última aula, ou seja, na aula 21. Resumidamente, estudamos e vimos que eles tratam... O primeiro módulo Math trata de funções matemáticas úteis, como por exemplo seno, cosseno, se você quer calcular o fatorial, valor absoluto e por aí vai, enquanto o pacote Statistics, né, trata de funções estatísticas, por exemplo, que são utilizados na estatística descritiva. Nós temos função para cálculo de desvio padrão, mediana, média, valor mínimo, valor máximo e por aí vai, ok? E aqui, vou abrir aqui o PDF com os exercícios, vamos lá. Número 1. Você foi contratado pela Escola Marista e irá auxiliar os alunos desenvolvendo um software para cálculo de funções trigonométricas. O programa receberá como entrada 2 valores reais que correspondem aos lados de um triângulo retângulo. Calculará a hipotenusa. Valide os dados de entrada para não haver valores zerados ou negativos. Sempre que possível, use funções do módulo Math. Escreva o resultado final em um arquivo texto chamado resultado.txt. Matematicamente, lembre-se, aqui nós temos a representação de um triângulo retângulo. Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus. Toda vez que isso ocorrer, é um ângulo triângulo retângulo, né? É um triângulo do tipo retângulo. E aqui nós temos o cateto, e esse em frente ao ângulo de 90 graus é o que a gente chama de hipotenusa. E matematicamente, como a gente calcula a hipotenusa? A hipotenusa é dada através da seguinte fórmula: hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, o que nós iremos fazer é receber 2 valores que correspondem aos catetos, validá-los, e por último, calcular a hipotenusa. Vamos lá. Aqui eu vou importar o módulo Math e o módulo Statistics. Vou colocar um alias para ambos. Vou executar essa célula aqui. Aqui eu tenho um método declaração de funções e aqui a captura dos dados. Eu criei 2 funções. Uma para obter um número real e a outra para validar esse número real, considerando que ele não pode ser negativo e não pode ser zerado. Essa função obter número, ela simplesmente verifica se o que o usuário digitou é um número ou não. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou receber, aliás, eu vou mandar vou capturar algo do usuário através da função input, mandando uma mensagem para ele. Eu vou dizer, quando eu for chamar essa função, qual vai ser essa mensagem de apresentação. Vou guardar dentro de uma variável chamada num e vou verificar se ela é um número. Vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte validação. Enquanto o número não for um dígito, eu fico preso nesse laço. Aí eu mostro uma mensagem de erro para ele e solicito novamente. Quando ele sair desse laço aqui, ele vai ter digitado um valor e esse valor é um número. Beleza?
E essa função aqui, considerando que eu tenho um valor, não é uma letra ou um espaço, eu vou validar esse número para que seja maior do que um determinado número. Então eu vou receber 3 parâmetros aqui, uma mensagem de apresentação, uma mensagem de erro, uma mensagem de erro 2 e um mínimo. Aqui eu vou chamar a função para obter um número, né, passando uma mensagem na tela, e a mensagem de erro, por exemplo, o que você digitou tem que ser um número. Vou chamar essa funçãozinha aqui, vou guardar dentro de um número, e aqui eu vou validar, né, vou converter para um valor float, e dizendo que enquanto esse valor for menor do que o mínimo que ele especificar aqui, eu vou solicitar novamente. Aí eu vou mostrar uma mensagem de erro na tela, e vou obter novamente esse valor, vou chamar novamente essa função. Com essas duas funçãozinhas, eu capturo do usuário um valor, eu tenho certeza que é um valor, não é uma letra, não é um caractere especial, e eu ainda verifico, né, e garanto que esse número é maior do que um determinado valor que eu passar. Neste caso, não pode ser negativo, por isso que a condição é aqui, ó, enquanto for menor ou igual ao mínimo. O mínimo nesse caso aqui seria 0. Então eu vou chamar essa funçãozinha aqui, obter e validar número float, para capturar o cateto 1 e o cateto 2. Vou chamar ela aqui, ó. Vou passar uma mensagem na tela, informe o lado 1, cateto. Aí é a mensagem de erro, caso ele digite uma letra, né? Então deve ser digitado um número. E aqui a mensagem de erro 2 é o quê? Essa mensagem aqui, né? Ele fala, o valor não pode ser menor ou igual a 0, ou igual ao mínimo, e o valor mínimo para ele validar é 0. Vou capturar o cateto 1, cateto 2, beleza? E depois eu vou fazer o cálculo da hipotenusa. A hipotenusa é dado pela soma dos catetos ao quadrado. Você pode fazer isso aqui, ó. Considerando que C é a hipotenusa, então, hipotenusa ao quadrado é o cateto 1 ao quadrado e o cateto 2 ao quadrado. Então, eu posso usar, para elevar o número ao quadrado, uma funçãozinha chamada poll do pacote matemática. Matemática.poll. O que a .poll vai fazer? Ela vai elevar um número ao outro. É uma possibilidade? É. Você poderia utilizar também 2 asteriscos. Pode usar dessa maneira ou dessa maneira. Eu preferi fazer dessa maneira aqui. Então, aqui eu quero elevar o quê? O cateto. Qual é a potência? 2. Vou somar com o quê? O cateto 2. Vou elevar ele a 2, beleza? A poll nada mais é do que a potência. Eu posso fazer dessa forma ou simplesmente com 2 asteriscos. E eu vou guardar esse valor aqui, né? Que é a soma dos catetos ao quadrado, guardar dentro da variável chamada hipotenusa, que eu vou criar. E depois eu vou elevar ao quadrado a hipotenusa, 2 asterisco, é a potência, e vou guardar dentro de hipotenusa. Aí aqui eu vou mostrar o cateto 1, o cateto 2 e o valor da hipotenusa, beleza? Vamos executar esse método, executar esse aqui, captura, vou digitar, por exemplo, 2. Aqui eu vou digitar 3. Olha aí, a hipotenusa é 169,0. Vamos pegar a calculadora para verificar se realmente está certo, ó. O primeiro valor é 2, o segundo valor... Opa, aqui faltou ser 2, né? Então, o primeiro valor é 2. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, guarde aí. 4... mais 3. 3 ao quadrado é quanto? 9. 9 mais 4, 10, 11, 12, 13. Vai dar 13, certo? 13. Vai dar 13, certo? E 13 ao quadrado, 169. Tá correto, né? E por fim eu vou escrever o resultado em um arquivo TXT que ele pede para escrever, ó. Salve um arquivo texto chamado resultado.txt. Conforme a gente viu nas últimas aulas, né? Eu posso dar a função if e open para esse. O legal é que ela já fecha o arquivo, né?
Então eu vou abrir o arquivo, resultado.txt do modo de escrita. Como o arquivo não existe, ele vai criar, certo? Vou criar uma string chamada resultado, vou colocar a seguinte mensagem. O resultado é e o valor da hipotenusa. Vou usar a referência de arquivo e usar o método writeLines, né? WriteLine, melhor. Com o resultado e vou mostrar uma mensagem na tela, arquivo gravado com êxito. Vamos executar essa célula aqui. Opa, erro de atribuição. Na verdade é writeLines. Vamos ver se ele gravou, né? Resultado. Resultado é 160.0. Perfeito. Vamos rodar mais uma vez isso aqui. Verificar se essa função de validação está funcionando. Vou digitar, por exemplo, A. Deve ser um número. Ótimo. Tentar botar, por exemplo, -2. Deve ser um número. Perfeito, né? Colocar, por exemplo, 0. Não pode ser menor ou igual a 0. Perfeito. Então, colocar, sei lá, 10. Cateto 2 eu vou colocar 12. E vou mostrar os resultados agora. Hipotenusa deu esse valor. Ele vai sobrescrever o arquivo lá, resultados.txt. Perfeito. Então tá aí uma proposta de solução para o primeiro exercício. Vamos ao próximo exercício. Exercício de número... De número 2, né? Esse aqui, número 2. Você foi contratado pelo professor Eureka para ajudar os alunos na matéria de matemática, que normalmente surtam ou tiram notas ruins. É verdade esse bilhete. O povo em geral não gosta muito de matemática. Eureka deseja que você construa um programa que, após receber 2 números quaisquer, calcule e mostre soma, multiplicação, divisão, módulo da divisão, ou seja, resto, verificar se o primeiro número e o segundo são ímpares ou pares, raiz quadrada do primeiro número, raiz quadrada do segundo número, multiplicação e fatorial da multiplicação pelo número 1 pelo número 2. Caso ambos os valores não sejam valores inteiros, converta-os. Caso sejam valores negativos, use a função para resgatar o valor absoluto. Sempre que possível, use o módulo math. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Meus amores, eu vou reaproveitar a função que eu tinha criado anteriormente, no exercício de número 1, chamada obtNúmero. Isso que é legal de função, você não precisa reinventar a roda. Uma vez que a função pode ser aplicada, vá lá e reuse ela. Para que você vai escrever tudo de novo? Não há necessidade. Então, vou reaproveitar um método obtNúmero, que simplesmente captura um valor. E aqui eu garanto que esse seja um valor numérico, que não seja uma letra, por exemplo, né? Então, relembrando rapidamente ela, vou passar uma mensagem de apresentação, uma mensagem de erro. Vou solicitar para o usuário, vou capturar o que ele digitou, né? E vou verificar. Enquanto isDigit de número for falso, quer dizer que não é um valor, não é um dígito. Vou mostrar na tela uma mensagem de erro e vou ficar preso aqui. Caso contrário, eu vou garantir, né, que seja um número. E vou retornar o número convertido para um valor float. Vou executar essa célula aqui. Nesse momento aqui, eu apenas defini a função, só que eu não utilizei ela. Vou capturar o valor 1 e o valor 2, beleza? Usando ela, obter o número, passando a mensagem na tela. Essa mensagem em caso de erro. Vou aplicar o mesmo raciocínio para o valor 2. No final disso aqui, deixa eu excluir essa célula aqui. Vou mostrar os cálculos, né? Soma. Como é que é a soma? Valor 1 mais valor 2. Como é a subtração? Valor 1 menos valor 2. Como é a divisão? Valor 1 dividido pelo valor 2. Como é o módulo, né? Ou o resto da divisão? Valor 1 percente valor 2. Aqui eu estou verificando se é par ou ímpar, né?
Neste caso aqui eu poderia criar uma função definida, mas eu queria uma função lambda. A gente já viu isso na aula de funções, né? Já que é uma funçãozinha pequenininha, eu vou colocar aqui mesmo, né? Tem necessidade de criar uma função definida, mas se você tiver criado também e funciona, também está correto. Então, lambda de valor 1, que vai receber um determinado valor, eu vou verificar o quê? Se o valor 1 for divisível por 2, ou seja, o resto da divisão for igual a 0, vou retornar true. O true aqui representa que esse valor é par. Caso contrário, vou retornar falso, dizendo que esse valor é ímpar. Vou aplicar o mesmo raciocínio para valor 1 e valor 2. Mostra na tela valor 1 e valor 2. Os demais cálculos, então a raiz quadrada de esse aqui vai ser substituído pelo valor 1, né? Por exemplo, se caso o valor 1 for igual a 2, eu vou mostrar lá, a raiz de 2 é. E aqui o cálculo da raiz de fato, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso usar o método SQRT que está disponível no pacote da matemática, né? Matemática.sqrt de valor 1. Vou calcular a raiz para o valor 1, para o valor 2, aplicando o mesmo raciocínio. Vou mostrar a multiplicação, valor 1 vezes valor 2 e o fatorial. O fatorial eu vou mostrar de quem? Do valor 1 ou do valor 2 isolado? Não, do valor final, né? Então, vou multiplicar o valor 1 pelo valor 2. Vou converter para um valor inteiro, porque somente existe fatorial de números inteiros. E vou converter para o valor absoluto, né? Porque não existe fatorial de número negativo. Beleza? E vou mostrar na tela. Vamos lá. Então, colocar aqui. Vou executar, por exemplo, 2. E aqui 3. Vamos lá. A soma é 5, a subtração é menos 1, a divisão deu 0,6, o módulo é 2,0, o valor... Opa, o que aconteceu aqui? Tá mostrando lambda. Já a gente vai ver, mas vamos ver os demais resultados, né? A raiz quadrada de... Opa, aqui é valor 1, aqui é valor 2. Deixa eu executar isso aqui. Raiz quadrada do primeiro é 1,41, de 3 é 1,73, a multiplicação é 6, o fatorial é 720. Mas o que aconteceu aqui? Não deveria ter calculado lambda, né, do valor 1, né? E mostrou função lambda. O que aconteceu? Vamos ver. Então, o que aconteceu, meus amores? Aqui... embora eu tenha criado a função, eu chamei ela, mas eu não passei o parâmetro. E eu preciso passar o parâmetro, né? Aqui é o que? Teste de valor 1, passando de fato o valor 1. E aqui teste de valor 2, que eu estou chamando essa aqui, passando o valor 2. Mas a gente pode melhorar isso aqui. Perceba que essa função é igual a essa aqui. Não faz sentido nenhum nós criarmos duas funções. Então, eu vou chamar teste valor ímpar par. Beleza? E ao invés de retornar true, eu vou retornar uma string dizendo par. Caso contrário, vou retornar ímpar. Beleza? Vou chamar ela passando um valor 1 e um valor 2. Né? Vamos verificar. Aí, ó. O valor 1 é par, que é 5, né? Quanto é? Eu ainda posso mostrar o valor 1 e o valor 2 aqui, né? Quanto é o valor 1? Vou colocar aqui valor 1. Mostrar ele. E o valor 2, pra gente ter referência. Ó, 2... O valor 2 é par. E o valor, esse aqui, né, é ímpar. Beleza? E os demais cálculos? Perfeito. Tá tudo funcionando corretamente, meus guerreiros. Agora vamos para o exercício número 3. Exercício 3. Considere a seguinte lista de valores que representam os números de pés de sapato de pessoas. 40, 40, 42, 41 e assim sucessivamente.
Calcule e mostre média aritmética, mediana, tamanho mínimo, tamanho máximo, desvio padrão, soma, quantidade de números de pés. Use o pacote Estatísticas. Vamos lá. Então aqui eu simplesmente copiei a lista, né? Vou apagar essa célula aqui. Como é que eu sei que é uma lista? Abre e fecha colchete. Para calcular a média, eu posso usar a função min, que pertence ao pacote da estatística, né? É ST porque foi o apelido que a gente deu, ó. Estatísticas ST, para não ter que ficar toda hora estatísticas ponto alguma coisa, né? Coloquei ST. Desce. A mediana, que é o valor do meio, tem função também disponível para ela, chamada média. E aqui você passa o que você quer obter. O valor mínimo nós não temos lá, né? Mas eu tenho uma função nativa do próprio Python chamada min, que você passa o objeto que você quer obter o valor mínimo. Pode ser uma lista, pode ser uma tupla, pode ser um dicionário e assim sucessivamente. Da mesma forma que o valor máximo, né? Para cálculo do desvio padrão existe a função já chamada stdev, lá do Statistics, né? Para soma não existe lá, mas tem uma função nativa do próprio Python chamada sum, conforme o próprio nome dela sugere. Ela soma os valores. Você poderia fazer isso na mão? Poderia, né? Faria um laço, né? Ia percorrer toda a lista e para cada valor você ia adicionando o próximo valor, né? Mas não tem necessidade. Se já existe uma função pronta, vai lá e use ela, né? E a quantidade de números, nós podemos usar a função len de valores, que neste caso, como é uma lista, vai contar quantos elementos existem na minha lista. Vamos executar? Tá aí. A média aritmética, 36,16. Mediana, que é o valor do meio, 38. Valor mínimo, 18. Valor máximo, 42. Desvio padrão, 5,52. A soma, 868. E a quantidade de números é 24. É isso, meu guerreiro. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até mais.